Boa noite. Me pediram para falar sobre esse tema, ética consigo. Eu acho interessante porque é a elaboração de um discurso, né? E eu gosto muito de figurinhas, só que às vezes é, uma figurinha só resolveria tudo, mas as demais vêm numa sequência, talvez para tornar mais simples, já que eu tenho esse aspecto de mastigar demais algumas coisas. Então, falando de figurinha para falar de ética consigo mesmo, eu escolhi a imagem desta pessoa. Nós temos alguns vieses. Um dos vieses mais significativos, eu acho, dessa nossa raça humana, no estágio que nos encontramos hoje, é que nós temos o hábito de criar polaridades. Entendível, porque nós só conseguimos reconhecer uma coisa a partir da sua antítese e vice-versa. Contudo, quando nós vamos se comportar assim, nós esquecemos que isso é apenas uma arrumação analítica e só. E nós queremos, então, por causa desse esquecimento, fruto de um Alzheimer precoce, né, transformar isso não em um aspecto analítico, mas em um elemento factual, que é sempre e é assim. E veja só, nós temos então um olhar que vai falar do puro. Então, quando vamos falar de ética, certo? E a imagem de Jesus, eu acho que ela expressa literalmente isso. E nós imaginamos assim o iluminado. Por isso, talvez eu tenha colocado a imagem dele aí. Só que tem uma coisa que eu acho muito intensa e gostosa, quando, uma coisa intensa e gostosa do meu Cristo. Eu digo no meu Cristo porque essa imagem que está aí projetada, em cada um de nós vai reverberar uma coisa, por vezes até antagônica ao que o outro está vendo. E o que é que eu gosto? É que simplesmente ele tinha um olhar extremamente grandioso. Porque enquanto nós temos o hábito de pintar uma peça como preciosa e pérola, ele não. Ele conseguia fazer justamente aquilo a que a sua ética nos convida. Ele conseguia ver a pérola no lodo. Enquanto nós nos colocarmos na posição de achar que pérola é um toque mágico, continuando nessa infância da consciência, continuaremos ainda por muitas encarnações a sofrer. Porque minha pequena, eu tenho filhas pequenas, ainda acreditam em coisas assim. Como se fosse aquele toque mágico que faz e aí aparece. Uma delas me perguntou ontem de manhã, papai, o que é satânico? E eu estava dizendo para ela, no sentido de uma imagem que foi criada dentro de um construto histórico, denegando a esse aspecto simbólico, o mal. Como se o mal não existisse dentro de todos nós. Polarizamos ele da mesma forma que polarizamos a pérola do bem. E uma coisa que eu acho fantástica desse homem, que por isso eu escolhi como a figurinha para começar a falar, é que ele conseguia integrar as duas coisas. Porque, como nós fomos educados a ser puxa-saco, e as pessoas que queriam estar bem, certo, com Cristo, perguntou a ele,
quando, naquela parábola que ele descreve o seu retorno, que aí disseram: Mestre, quando foi que eu estive contigo? E ele disse: colocarei à minha direita os que estiveram comigo, à minha esquerda os que me rejeitaram. E adivinha qual é o lugar que o Cristo colocou para encontrá-lo? Porque nós, ainda nessa infância, só conseguimos conectar com Cristo, e agora eu amplio o Cristo para o símbolo do sagrado, dentro da casa religiosa. A gente esquece que ele disse que onde houvesse dois ali, em nome dele, ou seja, do que ele representa, ali ele estaria. Mas nós só conseguimos dar a conotação de sagrado o elemento institucional. A igreja, o centro espírita, o templo. Não conseguimos ainda enxergar o maior templo que existe do sagrado. Porque a resposta que ele deu àqueles que perguntou a ele foi: quando fizeste a esses pequeninos, é a mim que tu fazes. Quando renegas a esses pequeninos, é a mim que tu renega. Então veja que grandiosidade. Ele descreve que não adianta você querer ver um Cristo na cruz crucificado. Mas eu não estou aqui falando disso para meter o pau no catolicismo, não. Ou ver o Cristo que é simbolizado pela cruz, que é também no protestantismo, certo? Que dizendo não cultuar a imagem, cultua da mesma coisa, porque é um símbolo. Eu estou falando daquilo que ele nos deixou como legado. É nós sermos capazes de conectar com esse Cristo, que diz que está dentro de cada um de nós. Porque se assim nós formos capazes de fazer, nós vamos primeiro sair do elemento da discriminação, que coloca o outro, que escanteia o outro. Nós vamos saindo desse elemento, porque quando a gente escanteia o outro, a gente está apontando, e a gente esquece que cada vez que um dedo está apontando para frente, mais 3 está apontando para mim. E nós conseguimos enxergar esse Cristo dentro de nós, nós deixamos de ser pedintes. A ética consigo é um dos elementos que vai dizer: eu posso. Há em mim a luz que eu tanto busco. Há em mim aquilo que eu tanto procuro como elemento incentivador. Porque se ele não mentiu, ele disse a verdade. E a verdade é que eu sou um desses pequeninos. É a ética de nós não nos olharmos como destroços. A ética de nós não nos olharmos como resto. A ética de nós não nos olharmos como lama. Mas, Fernando, lógico que você está dando imagens simbólicas, mas as coisas têm degraus de evolução. Tem sim. Só que ele conseguia ver esse elemento majestoso em qualquer um de nós. E nós não conseguimos olhar para o espelho de manhã e, olhando para a nossa imagem, conseguir ver refletida a imagem dele. Porque nós vamos mais uma vez cultivar a imagem da ética, onde eu trago como essa pérola, como se fosse algo que fosse um toque de mágica. Não conseguimos entender que isso é uma construção processual. E eu gosto muito dessa imagem, que é a figurinha que para mim representa tudo isso, é que veja a grandiosidade dele. Todos vocês podem fazer mais do que o que eu faço. Basta que tenham fé. Veja, ele não se colocou como os vendilhões do templo. Não, ele diz: está em você. E não me veja como limite, pois eu não sou o limite. Você pode fazer mais do que o que eu faço. E nós ainda não conseguimos enxergar isso. E aí então, nós precisamos. Porque veja, a definição da palavra que fecha o título da nossa palestra de hoje é ética. E a ética vai falar de valores, que definem 3 palavrinhas básicas.
quero, posso e devo. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. O convite a mostrar a imagem do Cristo e mostrar essa outra imagem com essa frase agora é que quem tem que responder a essas coisas é você. Não é ninguém. Não viva aos auspícios de estar sobre a tutela de alguém que lhe diz o que é para um lado, o que é para o outro, o que é certo, o que é errado. Não. Escute o outro. Escute o outro para integrar aquilo que ele traz de conhecimento ao conhecimento que você tem. Mas assuma que a lente que está olhando para esse quadrinho não são os meus olhos, são os seus. Seus olhos é que precisam responder. Porque esse foi o chamado do Cristo, quando ele, estando com os apóstolos, que ele pede para que curem o endemoniado, e eles não conseguem curar, ele diz: meu Deus, até quando estarei com vocês? Porque nós temos o hábito de transferir ao outro. E como vamos falar de ética consigo se estamos transferindo ao outro algo que é intrinsecamente nosso? E aí vamos ver quais os desvios pelos quais passamos. Porque às vezes, ao falar disso, nós não respondemos a quem se endereça aquela frase. E veja, esse é um poema de Jimenez. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida. Isso para mim é algo fantástico, porque tem uma outra frase do Cristo, que ela é brilhante. Deixai vir as minhas criancinhas, porque será delas o reino dos céus. E buscamos, às vezes, várias formas para tentar enquadrar isso, dizendo que ele não estava falando da criança, porque nós espíritas dizemos que a criança já é um espírito adulto. O que ele está dizendo é o seguinte: a criança ela é rica em sonhos. E sabe aonde é que a ética consigo afunda? Quando nós deixamos de sonhar. Nós entregamos ao outro o poder de destruir aquilo que nos representa, a capacidade de sonhar, de vislumbrar algo melhor. Porque às vezes os cabelos brancos que estão sobre o couro cabeludo, ou que se distribui na face, é o símbolo da desesperança, e não o símbolo dessa esperança. É que o corpo envelhece, mas o espírito cada vez mais amadurece. Cada experiência que me é dada é uma possibilidade de eu encontrar-me comigo mesmo. Porque a ética consigo só é possível quando você sabe responder quem é este consigo. E aí você está falando, não desta pessoa que eu lhe perguntar quem você é, você poderia me explicar, mas você está falando do espírito imortal que é você, que hoje se expressa assim, mas que já se expressou de várias outras formas. E às vezes nós nos comportamos como se fôssemos este corpo, essa experiência, esta única vida, esse único elemento, e não conseguindo nos ver como este ser que tem uma trajetória imensa. E aí, olhando a trajetória, nós sermos capazes de olhar para a dimensão que somos cada um de nós. E aí, então, nós podermos ir adiante
e poder, ao falar de ética, não ficar viajando em um monte de coisas. Porque veja só, ela vai refletir em tudo. E ética consigo. Aí tem várias palavras elucidativas: comportamento, verdade, ordem, costume, leis, política. Vou falar em política, o que a gente está vendo aí, né? Mas os nossos líderes espelham o que nós somos. Porque nós ainda continuamos na pobreza do rouba, mas faz. Quando nós vamos aprender a dizer, não rouba e faz. Se rouba, não me interessa o que faz. Não deve roubar. Até quando vamos ficar escolhendo o menos pior? Até quando vamos começar a assumir a postura de buscar criar critérios e dizer, se assim o fez, não entra mais? Mas não vamos ficar discutindo o que está lá fora, porque ética, nesse sentido do elemento consigo, vai falar dessa sua relação íntima com você. Então, como você olha para isso, levando em conta os seus momentos de alegria? Porque a questão ética, ela está presente tanto num polo como no outro. Como você se comporta olhando os seus momentos de dor. Para aí, então, você começar a buscar perceber, afinal, quem é você. No poema, eu não sou eu sou alguém que caminha comigo. Para que então você possa perceber como você se comporta frente aos chamados que a vida lhe faz. Como você se comporta frente às tentações. Como você se comporta frente às suas paixões. Porque quando você começa a olhar para você, você começa agora a fazer uma coisa fantástica. Por que que o Cristo conseguia enxergar no lodo, que foi aquele pequenino, morto de fome que você foi dar sopa, se achando o maioral, e ele disse que ele estava ali dentro, e você não conseguiu enxergar ele ali? Deu a sopa por dar. É porque justamente, quando você consegue olhar para esses elementos e identificar onde está a sua lente de ética, o que é que ela demonstra, você também vai aprender a respeitar isso no outro. Não existe uma possibilidade de você criar relações, que são nelas que vai aparecer as duas faces do que nós mais lidamos, amor e ódio, sem você ser capaz de olhar para si mesmo e respeitar os seus momentos de tristeza, em vez de viver apenas querendo ser alegrinho, tá dando pulinhos e saltinhos para aqui e para lá, como se a vida fosse só isso. A necessidade de aprender a lidar com os momentos de solidão, porque todos nós somos chamados a isso, e aprender a lidar com as perdas. Que nós somos educados para ter e não para perder. E a vida sempre vai estar dentro de uma relação onde você não pode ter tudo. E nós não aprendemos a lidar com isso. Então a vida nos convida a descrever qual é a ética que nós queremos. Contudo, nesse mundo que nós estamos atualmente, às vezes nós queremos a ética que está expressa nesse pensamento de Paulo Freire. Eu não aceito a ética do mercado. Sabe qual é a ética do mercado? Quando eu perdi a ponta dos meus dedos, eu trabalhava no polo petroquímico. E fui para aquelas manifestações grevistas do polo, de há uns 22 anos atrás. Se conseguia uma grana boa em cada movimento que se fazia. E eu vi uma coisa fantástica. As pessoas falavam e queriam aumento para si, mas para as suas empregadas davam o que o mercado dava. Se pagava meio salário mínimo, ou menos. Ou seja, não havia consciência política. Isso dentro do sindicato. Havia uma consciência que só olha para o próprio umbigo. Porque é essa ética do mercado que diz que ela é malvada, perversa, é a ética da venda, do lucro, seja que satisfaz o ser humano. É nós nos colocarmos como elemento de troca. Porque às vezes é sobre essa ética que estamos olhando
para todos aqueles aspectos que eu levantei quanto a paixão, alegria, tristeza, solidão, tentações, chamados, paixões. Para que a gente possa, então, olhar e perceber que não tem como construir uma ética consigo sem levar em conta a relação com os outros. Porque aonde é que eu me reconheço? No outro. Eu não consigo fazer essa caminhada de me auto-perceber se não for através do outro. Então, essa relação de ética consigo, ela vai nos chamar a necessidade de perceber que ética vai falar dessa ciência da conduta, ciência da moral. Vai falar sobre esse elemento que vai determinar o que é bem e o que é mal. Mas se lembra quando eu coloquei aquela pergunta, bem e mal para quem? Para Fernando, esse elemento encarnado agora, ou para Fernando, esse espírito? E aí nós precisamos olhar para tudo isso, porque o Criador nos criou. E olha que faz tempo para burro. Nós viemos lá do princípio e fomos caminhando na criação do mundo. Nós somos um grão de poeira dentro do grande universo, ou como alguns já descrevem, multiverso. E veja só, fazem 6 milhões de anos, aquele ancestral nosso. E hoje, nós como Homo sapiens. Veja só, se ética lidar com as questões de conduta e de costumes, o que é que vai acontecer? Nós já tivemos várias vidas. Então, foram agregando a nós determinados valores, que já são intrínsecos, porque nós não viemos com uma tábula rasa, já viemos com uma bagagem. E é a essa bagagem que nós temos que enfrentar. Porque justamente, quando parece ser fácil falar entre bem e mal, porque parece fácil às vezes, quando a gente sovaca o Evangelho, quando a gente sovaca o Livro dos Espíritos, parece que é fácil. Entrou daquela porta, se começar a ser coordenador de reunião mediúnica, melhor ainda. Se for médium, melhor ainda. Se for orador, se sente melhor ainda. Como se fosse fácil definir o que é bem e o que é mal. Mas veja só, o próprio o próprio Kardec nos diz, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da natureza, transforma-se no mal, não só porque não constitui a necessidade do ser, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Ou seja, não existe um pacote pronto, você tem que estar se reciclando, revendo os seus valores, olhando a sua conduta, revendo o seu olhar sobre a conduta alheia. Porque você se coloca como um julgador que disse aquilo, bateu a sentença e acabou. Então, é às vezes o filho que quer ser professor de escola primária e você é o doutor. E você briga que só com ele e lá na frente ele vai espelhar-se e colocar-se socialmente como Paulo Freire se colocou. Com grande legado, a educação. Mas o seu olhar era tão pequeno que iria exterminá-lo, porque você só conseguia ver naquilo a distorção do que é ser professor na sociedade que nós temos hoje, e não o valor do que é isso quando você se coloca como elemento transformador do que aí está, e entender que, professor, devemos ser um pouquinho cada um de nós, mas o que nós queremos fazer é transferir para outrem, algo que também nos cabe. O que nós queremos fazer, além de transferir, é desvalorizar, quando dizemos que o outro não faz aquilo que nós teríamos que estar com ele, como copartícipe, construindo pessoas melhores, que são aqueles que nós trazemos ao mundo. E aí vamos entender, então, que todo esse elemento é um convite, porque se bem e mal varia tanto, a depender do contexto do que a gente está, a gente precisa fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Porque senão, vamos estar velhinhos, homens já meio careca. E se lembra aquela história, deixai vir as minhas criancinhas? Não somos capazes de deixar a nossa criança, que é essa coisa que tem aquela capacidade linda de sonhar, de acreditar em poder fazer diferente, de fazer de novo, vir à tona, porque ela está soterrada lá no fundo. Está soterrada lá no fundo, e nós não somos capazes de mergulhar e poder trazê-la de volta. Nós fazemos uma coisa muito bonita, é chegar naquela frente do espelho de novo de manhã cedo, e nós dizermos para aquela pessoa,
Eu acredito em você. Você é capaz. Você pode fazer. E não ficarmos na dependência de alguém que nos diga isso. Ficarmos na dependência de alguém que nos valorize, porque nós estamos simplesmente exterminando essa criança que é capaz de fazer todo esse movimento. E esse conjunto é o que ele vai descrever: torna-te quem tu és. Mas só que nós queremos, sabe o quê? Aquela coisa brilhante, aquele toque mágico, aquela palavra de transformação, aquele passe fantástico. A gente não consegue entender que o essencial é invisível aos olhos, é perceptível apenas ao coração. E ninguém abre o seu coração, a não ser que você queira abri-lo. E a partir daí, olhar a vida com outro olhar. Porque esse é essencial, que é o legado do Cristo. Porque era Ele que conseguia, com esse essencial, enxergar dentro dos nossos corações e acreditar em cada um de nós. E aí fazer com que nós possamos entender que o que vamos chamar de doença é essa desarmonia com etos da alma, na alienação do si mesmo. Isso é que é a nossa doença. O convite, a ética consigo, é o convite para sair dessa postura patológica, sair dessa doença. E aí, então, a gente deixar de ser criancinha, que fica querendo chegar na televisão e encontrar um programa maravilhoso. A gente não consegue fazer da nossa vida esse programa maravilhoso. Que não conseguimos enxergar e olhar, que falar em ética é falar de valores. E nós adoramos ficar em cima do muro. Em cima do muro, não é porque não vai nem para um lado nem para o outro, não. É em cima do muro, pinchando um ou pinchando o outro. A gente não consegue olhar para um e para outro, olhando a partir de si mesmo. E aí vamos entender que nós não sabemos o que são valores. Não sabemos o que são valores. Então ficamos na dependência do outro. Porque sem valores esse homem desmorona. Porque ele sabe cobrar do outro, não sabe cobrar de si mesmo. Imagine se o Cristo viesse esperando apoio dos 12 que andaram com ele. Tinha sucumbido. Ele era autodeterminado. Então a ética consigo, ela tem como princípio a autodeterminação e a perseverança, para que os seus valores continuem e se ampliem e não lhe eliminem, mas mostrem aonde está o elemento da transformação. Aonde a gente possa buscar esse sagrado naquilo que é verdade. Quem é que lhe constrói? Quem lhe constrói? Quem lhe constrói é você mesmo. Os seus maiores temores, os seus maiores problemas são construídos por você. Mas, Fernando, por que isso? Porque a gente pode elencar várias pessoas com problemas similares, mas se comportam de maneira completamente diferente frente ao problema. Então, eu conheço pessoas que não são tetraplégicas e pularam do prédio. Eu conheço pessoas que são tetraplégicas e estão brigando pela vida. Então, o galardão de você enquanto espírito não está no que você recebe. Está no que você faz a partir do que você recebe. Mas eu fiquei paralítico. Se você sabe valorizar a vida, você vai dar a isso um outro sentido. E se você não sabe valorizar a vida, você pode não ter ficado paralítico, mas se paralisa na vida. Perde a encarnação inteira, achando que continua e é do mesmo jeito que sempre foi. E esse pedido é que se a gente constrói o que destrói, a gente pode construir o que nos dá solidez, força e base. Então, que nós sejamos capazes de usar todo esse poder que é nosso, não entregando a ninguém, não entregando ao marido, aos filhos, ao vizinho, ao chefe do trabalho, ao colega que disputa com você, ao orador que estiver aqui em cima, esse poder. Porque essa ética consigo lhe ajuda a não lhe ver como alguém subalterno, como alguém submisso ao outro, mas como alguém que quer construir com o outro. E aí, construindo com o outro, você é capaz de lidar em cima dessa linha tênue, de bem e mal, de certo e errado, se equilibrando num fio fantástico, chamado fio da responsabilidade, e não no fio da culpa.
Porque não há como construir ética sem ser capaz de retirar a máscara da culpa, sendo capaz de enxergar o lobo que é você. Em vez de estar apontando o lobo no outro, a ética consigo cobra que a gente olhe e descubra o lobo que somos nós. Porque sem falar do lobo que somos nós, não dá para ir a lugar nenhum. Nós vamos mais uma vez estar cultuando seres iluminados. A ideia não é essa. Agora, e sabe por que isso é importante? Porque lá o Cristo diz que se a gente tiver fé, a gente diz à montanha, mova-se daqui para ali, e ela se move. Por isso que eu comecei com a figurinha dele. Mas sabe qual é a maior montanha que a gente tem que mexer? É dentro de nós. E é preciso que você seja capaz de reconhecer a força que existe dentro de você, para que você não ache que alguém que vai fazer isso por você. Porque a gente vive nessa expectativa de que o parceiro se melhore para reconstruir nossa relação, que o filho se melhore para a gente estar satisfeito, que o chefe mude. Não, é você. Só que é você que tem que ser capaz de enxergar essa força dentro de você mesmo. Que use, então, a oratória de quem está aqui, o passe, o livro, como espelho para se enxergar. E não para se colocar como elemento submisso a um outro que é maior do que você. A finalidade de tudo isso é fazer com que a gente, tendo forças, possa entender o que é que essa imagem traz. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não dá para falar em ética se a gente não é capaz de se olhar e se ver nesse papel, e saber que a gente faz isso, e se propor a fazer diferente. E não como um passe de mágica, porque o Cristo, que é o Cristo que nós conhecemos, veio também por fases evolutivas, assim como nós estamos agora, e por isso ele disse que nós podemos fazer mais do que o que ele fez, porque ele não é o limite da evolução, mas é o exemplo de uma caminhada. Então, não adianta entrar, ficar com a oração no centro espírita, chegar, dar sopinha para o velhinho. Não, é preciso se reconhecer. Porque isso é que é mais difícil e nos propõe, então, que a gente possa olhar para os problemas, não como atestado de fracasso, mas oportunidade preciosa de iluminação. Mas veja que a gente vive ainda naquela ilusão de querer uma vida sem problema. Essa vida só existiria se não existisse vida além da vida, depois que a gente fecha os olhos. Porque isso não existe. Isso é pura fantasia. Sempre teremos problemas, por isso sempre evoluímos, porque frente a eles mostramos do que somos capazes, e nos mostrando e entendendo que somos capazes, vamos além, e indo além, continuamos progressivamente evoluindo. Porque é esse elemento que vai fazer com que a gente não espiritize tudo, porque quem vai espiritizar tudo vai dizer que a questão é obsessão. Que o problema está nos espíritos. Não vamos atribuir a ele nada. Tudo depende da nossa própria incúria. E ninguém pega energias nocivas de ninguém. Ou seja, somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso? Não. Cada um herda aquilo que traz. Então, há o espiritual com você? Mas é você que atrai. É você que mantém. Então, não pegue na ponga do espiritual para, mais uma vez, entregar aos espíritos aquilo que você está se colocando como incapaz de fazer. Não faça isso. Porque ele pode até estar servindo de ferramenta. Se lembra que os problemas são possibilidades preciosas de você se superar? Ele junto a você é essa possibilidade. Porque ninguém pode fazer com o outro o que bem quer e entende. Agora, lhe chega aquilo que é necessário. E aí vamos entender que quando a gente olha isso, para falar do ético, é preciso então olhar as duas faces que residem dentro de nós. E ver isso, de fato, às vezes, como essa sensação cindida. Como Paulo dizia, faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Ele via as duas faces que existiam nele. E a gente vai conseguir entender que essas faces fazem parte de nós. E elas vão estar muito claras quando estamos frente a frente a lidar
com os problemas, onde de um lado o instinto grita e do outro lado a normatização diz não. Um como herança biológica e o outro como herança sociocultural. E a história é que simplesmente esse homem sofrido, angustiado, a doença do ethos da alma, ele pede auxílio e socorro. E encontra, porque nós nos ajudamos mutuamente, encarnados e desencarnados, direta ou indiretamente. Mas simplesmente precisamos entender que essa ajuda busca nos equilibrar. Para quê? Para que nós agora possamos nos tornar capazes de serem elementos transformador desse meio, não mais dependendo dele, mas ser um agente transformador desse meio. E aí, então, sendo um agente transformador desse meio, a gente possa entender que esse meio nos convida a olhar que nós precisamos lidar com a diátese entre a nossa imagem idealizada e a imagem real de nós mesmos. Para não vivermos dentro dessa viagem, na ficção, e sim encararmos que aí é que está a nossa fonte de problemas. Porque quando somos capazes de encarar isso com inteireza, a gente sabe que caminho tomar. E aí nós vamos entender que em vez de ser uma pessoa fragmentada, vivendo então no sufoco da angústia, da solidão, da depressão, da dor, nós sabemos reconhecer que somos fragmentados, mas dessa forma, buscando integridade. Fazendo como? Buscando realizar o máximo possível em favor de si e do outro e da sociedade que vivemos. Porque senão estamos sendo egoístas. E aí isso nos convida a entender que vamos precisar lidar com aspectos que estão fora no ambiente e aspectos que estão dentro. Os aspectos que estão fora, esses fatores ambientais, e que estão dentro, sabe o quê? O seu passado enquanto espírito. Está aí dentro. E você vai ter que aprender a superar. Por isso que você tem impulsos que você diz, mas eu não queria. Mas está dentro de você. Você tem que viver de novo. Por isso que o Cristo disse a Nicodemos, quem não nascer de novo, não conseguirá encontrar esse encontro consagrado. O nascer de novo é porque você é de novo colocado frente a frente com esses elementos para você o quê? Revalidá-los. Dar a ele agora um olhar mais amplo e uma atitude mais ética. E aí então nós vamos conseguir entender que esse elemento, que é o espírito que é você, porque é dele que falamos quando falamos em ética consigo, ele precisa aprender a lidar com as suas experiências pregressas, aonde frente a elas não se acovardar, mas sim ganhar forças e ir adiante, com as provas e com as expiações, fazendo com que ele possa entender que a educação desta encarnação é a mais importante, porque é que marca o que ele é possível fazer a partir do aqui e do agora. Então, não fale do que você não recebeu, se eduque, você já é adulto, você não tem mais 3 anos de idade. Busque não ficar admirando o outro. Busque construir em você aquilo que você admira. E aí então você vai conseguir compreender que isso é uma mudança de visão de mundo. É o uso do livre-arbítrio em prol de admitir equívocos e falhas na sua personalidade atual. Para que isso possa lhe possibilitar verdadeiramente atingir os sacrifícios que você vai precisar fazer para a transformação, para as mudanças na sua vida. Para quê? Para você viver melhor. Para você superar aquilo pelo que você está passando. E aí, então, essa figura fragmentada mudar de cara. Porque aí você passa a se conscientizar e compreender os seus complexos, para que eles não se tornem patológicos. Você não seja esse doente do ethos da alma. E você entenda, então, que a pessoa, que é você, deve conhecer-se mais, deve se descobrir, olhando os seus conteúdos para poder se transformar. E com isso, então, esse equilíbrio vai dar essa coisa gostosa, que é o que o Cristo dizia, conseguia ver luz, mesmo onde o outro só via escuridão. E esse elemento nos mostra que é assim que nós vamos, de simples e ignorantes que fomos criados, para complexos e experientes, através das diversas encarnações, nos diversos mundos, sempre aprendendo a lidar
com bem e mal, que alterna, que muda, a depender do contexto, dos nossos próprios embates, em cada experiência de uma encarnação. Então, não é para esmorecer, é para agradecer a experiência que recebemos e entender que vai haver uma ética que vai se chamar de moral, que é essa ética vivida. E vai ter uma outra ética, que é chamada de ética docens, é a ética refletida. Eu refletindo sobre o que faço. E a partir daí modifico o que faço. Mas qual será então a ética do espírito? É quando agora eu consigo me olhar criticando o que faço. Então agora eu crio um terceiro olhar. Então aquilo que eu estava dizendo para o outro que não era correto, e agora eu olhando sobre isso digo, epa, já não é assim. A coisa precisa ganhar uma outra dimensão. Essa é a ética do Espírito, que nos convida à ética do Cristo, que ele simboliza em uma passagem fantástica, que fala em nós sairmos dessa fragmentação e nós encontrarmos a individuação, porque o ethos consigo é aquilo que ele disse, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, que vai separar pai de mãe, filho de filho, ou seja, você vai dizer quem você é, para o que você veio, e não se colocar como esse alguém que está sempre a depender do que está ao redor de você. E a consideração adequada e não o esquecimento das particularidades de que você é, mas sim a realização do melhor e mais completo das qualidades coletivas do ser humano. Então, esse é o convite da ética consigo, o convite da individuação, que aí o nosso amigo Nietzsche nos deu uma frase muito gostosa: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas isso te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecaria e te perderias. Existe no mundo um único caminho, por onde só tu podes passar. Onde leva, não pergunte, segue. E isso que vai mostrar que assim você possa responder qual a proposta a partir de você para um mundo melhor. Porque a ética consigo, quando é verdadeira, ela é naquela relação de mim para com o outro. Então, aquilo já é me tornando capaz de dizer o que o Cristo disse. Eu estou no outro e o outro está em mim. E assim, nós vamos deixar de ser cultuadores de imagens para ser, sim, impulsionadores dessa luz maravilhosa que é a luz divina que vivifica todos nós.